leitura será basicamente em Mateus capítulo 2. Então, você que quer separar, faremos a leitura em alguns outros versículos, mas nós ficaremos em Mateus capítulo 2. Para introduzir, eu queria falar alguns versículos, um pouco da trajetória de Cristo. Claro que eu não vou falar todos os versículos, mas alguns marcantes para a gente ver um filme ao contrário de algumas declarações que nós tivemos, alguns momentos de Cristo no seu ministério terreno conosco. O primeiro texto que eu quero ler, vou pedir para botar no telão, está em Lucas 23, versículo 34. Só a primeira parte que diz: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora vamos ler Lucas 22, versículo 44. Lucas 22, versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Os cegos, Mateus 11, versículo 5 e versículo 6. Mateus 11, versículo 5 e 6. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mateus 2, versículo 11, que ficaremos em Mateus 2 na nossa meditação. A segunda parte. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Eu gostaria de perguntar: o que você tem como o seu tesouro? Para que você viesse a refletir, qual é o seu tesouro? O que você tem de mais precioso? Quais são os valores ou as preciosidades da sua vida? Você já abriu os seus tesouros para alguém? Entregou algo de muito valor? Quando entregamos algo valioso para alguém, será que essa pessoa que recebeu isso nosso que é valioso, será que ela era digna de receber? Quem de fato, para você, e isso é importante, nesta noite do dia 25, para nós pensarmos, quem de fato para você tem sido digno dos seus tesouros? Para quem você tem aberto aquilo que é mais precioso, que você tem entregue, aquilo que é mais precioso que você tem. Ao mesmo tempo, nós também precisamos pensar, porque todo ano o Natal, ele promove essa sensibilidade nas pessoas, praticamente no mundo inteiro, ainda que nós tenhamos uma luta para acabar com isso. O que impede você de entregar os seus tesouros para Jesus? O que impede você de entregar os seus tesouros para Jesus? Aquilo que você tem mais precioso. Vamos orar para que nós possamos refletir na palavra do Senhor. Senhor,
Te dou graças, ó Deus, por estar aqui. Toma conta, ó Deus, desse ambiente aonde nós estamos de uma maneira simbólica, celebrando, ó Deus, o Teu nascimento. Estamos, ó Deus, aqui propícios a pensar e meditar no Teu querer, na Tua palavra, nos acontecimentos recentes, na nossa vida, Senhor. Fale, ó Deus, ao nosso coração. Que nós tenhamos os nossos ouvidos abertos a Ti, Senhor. Que nós possamos enxergar o menino que cresceu e fez o seu sacrifício. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, por tudo que foi feito aqui, ó Deus. Por cada detalhe, por cada ensaio, por cada criança, pré-adolescente, por cada um que esteve envolvido, ó Deus, nesses momentos aqui. E venha falar conosco, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Mateus 2, versículos 16 a 18. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Natal é um momento, uma data que promove um ambiente de amor nas pessoas, de mais compreensão, ainda que possa ser relativo para alguns, mas é um momento de maior sensibilidade que nós temos no mundo, nas pessoas, que é um momento onde nós vemos mais ações sociais acontecendo, nós vemos recolhimento de brinquedos para dar a crianças carentes, entre outras necessidades que nós temos durante todo o ano. Inicialmente, e é importante a gente saber que essa data ela não é necessariamente do calendário cristão. Iniciou-se como uma festa pagã, um culto a entidades, a coisas que são separadas de Deus, mas foi substituída com a popularização do cristianismo. Nós não temos a ordenança em ter um rito necessariamente para o nascimento de Cristo. No entanto, convencionou-se essa data do dia 25, para nós podermos lembrar. E o que eu gostaria aqui é que hoje a gente pudesse lembrar desse Jesus bíblico, aquele que veio por nós, em que ele foi celebrado em meio a esses momentos. Como nós, uma igreja, o que eu quero dizer não é que a pessoa não possa comemorar, mas a igreja ou as pessoas podem não querer, porque o que a igreja tem que ter para ser igreja é batismo e ceia. Mas, sem dúvida, é uma data que remete à alegria. Mas, lendo esse último texto aqui, nesse período, eu posso afirmar uma coisa aqui para nós pensarmos. Quando Herodes mandou matar essas crianças de 2 anos para baixo, para aquelas mães, o que você acha? Para elas não foi um momento de alegria. Pense sobre isso. No meio de um período em que Cristo estava vindo, algumas mães estavam chorando. Para elas, essa data, pelo menos naquele momento, não tinha motivo para se alegrar. Vamos no versículo 2 de Mateus 2. Como que nós podemos caminhar para ter a alegria? E baseado em que nós podemos ter alegria em momentos
em que são extremamente difíceis para nós. Momentos que são difíceis para nós suportarmos. No versículo 2, aquilo que acontece ali, aqueles que foram até Jesus procurar o rei dos judeus, eles simbolizam a adoração dos estrangeiros. O que significa isso? Que eles não eram judeus. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. As crianças aqui na sua apresentação estavam louvando ao Senhor e adorando ao Senhor. É possível que nós tenhamos pessoas de casa assistindo, ou pessoas aqui, que vieram também para saber o que é essa adoração. Foi convidado, talvez um neto, talvez um filho, mas é como se fosse de fora, ainda não está naquele contexto aonde Jesus nasceu. Eles eram representantes, nós podemos dizer como se fossem astrólogos, do mundo não judeu, mas eles reconhecem a realeza de Jesus como descendente de Davi, ainda em sua infância. Essa é a abrangência do reinado de Cristo. Ele abrangeu toda a terra, em todos os lugares, em toda a ciência. Deus utilizou do meio pelo qual eles utilizavam para ver ou identificar os acontecimentos, o objeto de estudo deles, para fazer com que eles viessem a reconhecer que agora tinha um rei com uma abrangência de reinado que era superior aos reis locais, porque nós temos governantes em cada país. É como se nós tivéssemos os reis de cada local naquele período, mas a abrangência daquele reinado era um reinado universal. Da mesma maneira, esse reinado não se limitava a reinar, mas era a abrangência da salvação. Não ficaria só entre os judeus, mas todo o povo, de toda a língua, era convidado a receber o perdão de Deus através do seu Filho que estava vindo para reinar, não no reinado terreno, mas no reinado eterno. A abrangência da salvação, ela é universal, no sentido que está disponível para todas as pessoas. Todas as pessoas podem ter acesso à salvação de Deus, mas nós precisamos dar passos. Em contraste, no versículo 3, nós vemos o temor de um rei tirano. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. O temor do rei, porque ele viu Cristo como um rival ao reinado dele. E de fato, num sentido espiritual era. Mas Cristo mesmo disse que o reino dele não era desse mundo. Era um rival que ele pensava contra a tirania que ele tinha e a opressão com que ele agia com o povo. Reparem que no versículo, não só Herodes ficou alarmado, mas o povo também ficou alarmado. O povo que esperava o nascimento de Cristo, que nós comemoramos aqui, ficou alarmado. E nós podemos entender que não ficou alarmado como Herodes,
mas a possibilidade de mais uma demonstração de ira de Herodes. Porque agora Herodes, o que ele iria fazer diante dessa possível ameaça a seu trono? Um reinado na base do terror. Isso me leva a mais uma pergunta. Existe alguma coisa que tem colocado terror na sua vida? Existe algum reino, algo que domine, que tem colocado terror na sua vida? Ficar sozinho, solidão, amizades, talvez a própria família, o desemprego. E aí você pensa no sustento do seu lar. Será que são os filhos? Existe alguma coisa que tem colocado terror na sua vida? Até fatalmente o medo da morte. É possível que assombre os nossos dias. E ele pergunta, e ele quer saber aonde esse Cristo vai nascer. Onde o Salvador vai nascer? Em Belém da Judéia. Ele convoca, no versículo 4 ao 6, ele convoca os principais sacerdotes e escribas do povo. A Bíblia diz isso, no versículo 4. E ele indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E eles disseram, em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. O guia é aquele que seria levantado e alimentaria o rebanho de Deus. Reparem que ele quis se certificar do lugar aonde nasceria Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ele vai aos principais sacerdotes. E os sacerdotes, reparem que eles respondem. Eles respondem. Eles sabiam. Mas, quem conhece a história de Cristo, sabe que ele foi rejeitado pelos principais sacerdotes. Nem sempre é a falta de conhecimento que nos faz nos afastar de Cristo. Mas existem impedimentos que fazem com que eu evite Cristo, eu não me aprofunde. Eles sabiam e não adoraram. Eles não se preocuparam em investigar o nascimento, eles só falaram para Herodes. E eles entregaram o local sem entender que era uma armadilha. Será que eles não sabiam que era uma armadilha? Ou será que eles não se importaram? Às vezes agimos pelas vantagens que temos. E por isso que eu não abandono a velha natureza. São vantagens que eu tenho no mundo que fazem com que eu celebre o nascimento de Cristo, mas eu não consiga avançar em conhecer a esse Cristo. Eu não quero perder as vantagens, então eu continuo aonde eu estou. A presença do grande rei fica então distante. E para eles, que são líderes religiosos, o grande rei está distante, perdido, como se não tivesse nascido.
pastores distantes de Deus, líderes distantes de Deus, ministros de louvor distantes do Senhor, professores, músicos, crentes, igrejas distantes de Deus. Mas ele era o guia, que iria alimentar. Como eu posso me aproximar de Cristo se eu não for alimentado pelo próprio Cristo? É um alimento espiritual. E Herodes, cheio de preocupações enganosas, ele continua o seu plano maligno. Era a falsidade de um rei tirano com um plano maligno para acabar com aquilo que seria a esperança da humanidade, de todos os povos. No versículo 7 diz que com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, depois que ele soube aonde ele iria nascer, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e, quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Herodes agora tenta enganar e dizer: eu quero me curvar diante desse rei, eu também sei que ele é o rei supremo. E ele aproveita aquela oportunidade para conseguir uma data. O mundo é assim conosco, querendo tirar esse nascimento, essa vida de Cristo em nós, dizendo que está preocupado com a sua felicidade, com você poder desfrutar melhor da sua vida. Mas prestem atenção, Herodes precisava encontrar Jesus para matá-lo, correto? Pensem nisso. Herodes precisava encontrar Jesus para matá-lo. No momento que ele pensa a data, quando as coisas contrárias a nós adorarmos a Jesus estão tentando nos tirar, ele já tinha um plano na manga dele. Ele já tinha algo que ele estava pensando. Se eu não encontrar a criança, eu vou empenhar uma campanha de liquidar as crianças. E por que não matar todo mundo? Por que um tirano não mata todo mundo? Se eu não tiver pessoas para trabalhar para mim, eu não tenho reinado. Se eu não tiver um povo nas minhas mãos, eu não tenho escravos. Eu não tenho pessoas trabalhando por mim. E eu também posso provocar uma revolta. Então, ele queria ser cirúrgico no máximo possível. No máximo possível. O mal sempre navegará entre manter o seu domínio e a maldade que deseja fazer. Eles podem se voltar contra mim, terei menos poder. Agora, se eu domino muita gente, eu demonstro muito poder. Quanto mais escravos, mais poder Herodes teria. Mas ele acabou auxiliando a mensagem do Evangelho, porque ele confirmou o local aonde nasceria o menino, e esses magos que vieram do Oriente, eles que vieram, já sabiam a localização para onde eles iriam. Nada sai do domínio de Deus na nossa vida. Ainda quando o mal intenta coisas malignas para destruir a nossa alegria de celebrar um Natal verdadeiro, de poder dar glória a Deus e dizer: Senhor Jesus está morando na minha casa e na minha vida e no meu coração.
Deus está sempre à frente. Tudo está debaixo do domínio de Deus. Por maiores que os perigos pareçam, por maiores que as dificuldades possam ser na nossa frente, a maior explicação para isso é: Deus é Deus. E Ele sempre será Deus. Não há nada que possa escapar de suas mãos. Não há ninguém que possa surpreender Deus em seus intentos contra a nossa vida. Você entregando a sua vida para esse Cristo, Ele estará guardando a sua vida. E ainda que você morra, viverá, e você tem a garantia da ressurreição, porque o presente que Deus tem para as nossas vidas é maior do que qualquer coisa que nós possamos perder aqui. Enquanto alguns temem, outros o adoram. E é o que nós tivemos como propósito de fazer aqui hoje, é o que nós estamos fazendo hoje. No versículo 10, eles já sabiam para onde ir, tiveram a confirmação, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles se alegraram com intensidade. Volte para casa com uma alegria que só Cristo pode te dar, dizendo: eu olhei para Cristo, eu vi aquela peça de Natal, eu vi a cantata, e o Senhor Jesus Cristo está morando no meu coração. Através de um convite pessoal, eles se prostraram e eles adoraram. Grandes entregas advêm de grandes expectativas. Você precisa ter grandes expectativas em Deus. Versículo 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Como eu posso sair da situação? Como eu posso continuar na presença de Cristo? Você precisa ser guiado. Como eu posso ser guiado, se não pela palavra de Deus? Para você estar em Cristo, você precisa ser guiado pela Bíblia. Como esses visitantes fizeram, eles entraram. Você precisa entrar na presença de Deus através da sua palavra. Jesus, ele faz um chamado para nós nesse Natal. Entre na presença do Senhor. Quando eu entro na presença do Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo me prostrar. E só depois que eu dobrar os meus joelhos, que significa que você entregou tudo que você tem diante do Mestre, você poderá adorar. É preciso abrir e entregar a sua vida. Não tem outra forma. Nós precisamos entregar tudo. Entregue todos os seus tesouros para depois adorar, se prostrar. Você se prostra, você adora, e aí você abre a sua vida e entrega ao Senhor. Significa que o reino do mundo estão se prostrando e vieram adorar. Jesus, aquele menino, estava acima de todo o resto do mundo, ao ponto de representantes do mundo naquele momento ali, simbolicamente, dizerem: o rei dos judeus é o rei do mundo.
é o Criador de todas as coisas. Nós não devemos sair de onde nós estamos em busca dos reinos, mas nós saímos do nosso reino pessoal, do nosso comando. Você abre mão de comandar a sua vida e entrega o seu reino a Cristo. Entregamos tudo para aquele que deve crescer em nós. Mas algo muito importante nessa entrega, ela é voluntária. Essa entrega, que significa que nós estamos nos prostrando diante do Senhor, significa que todos os reinos estão se prostrando e o mundo se curvando. Mas é voluntário. O alcance do Evangelho entre os não-judeus é a vida disponível entre as nações, mas você precisa decidir. O que Cristo significa? Cura para as nossas doenças, as nossas mazelas, o nosso sofrimento. Ele é consolo para a nossa tristeza. Ele é força na nossa fraqueza. Não há escuridão quando nós estamos em Cristo, porque Ele é a própria luz. No local mais escuro, aonde não tem esperança, em Cristo nós temos vida. E a vida que nós temos em Cristo supera todas. São grandes entregas que nós só fazemos quando nós temos grandes expectativas. Só entrega os seus tesouros quem tem no Senhor toda a sua esperança. Mas você só entrega se você quiser muito. Por isso que eu perguntei, os seus tesouros. Você não dá o seu tesouro para qualquer um, que é a sua vida. Mas é possível que você tenha se decepcionado por causa das suas entregas. Mas em Cristo, você tem garantia da salvação. No versículo 12, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram para outro caminho, a sua terra. Os magos recebem orientação em sonho para voltar. Depois, José é orientado em sonho para fugir para o Egito. No versículo 13 ao 15, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Os artifícios dos homens nunca podem frustrar os propósitos de Deus. Essa é a segurança que nós temos em Cristo. Ouro e presente. Pensem nisso. José acabou de receber, no caso para o seu filho, ele vendo ali, recebendo toda a promessa de Deus, recebe ouro, incenso e mirra, e agora recebe um chamado que precede a perseguição. Todo chamado precede a perseguição. Existe uma guerra, reinos do mundo contra o reino de Deus e seu Filho. Eles foram para um lugar como se estivesse repetindo a trajetória de Moisés e do seu povo, que estavam no Egito,
Moisés foi chamado para o Egito para libertar o povo. Jesus era uma escravidão física. E Jesus é chamado para ir para o Egito, para libertar o povo de uma escravidão espiritual, para libertar dos pecados. Através dele teria salvação. José não esperou amanhecer. Ele de noite pegou o menino e a mãe e foram para o Egito. Ele poderia ficar murmurando por ter que fazer tanto sofrimento. Estou fazendo a vontade de Deus. E esse Jesus, que plano é esse? Plano estranho. A tua família depende das tuas decisões. Tome as decisões corretas. Não demore. Quantos de nós postergamos o que precisamos fazer? A palavra já diz como nós devemos agir e nós não conseguimos resolver. Talvez não era pecado, mas se tornou uma lama que está sufocando você. A nossa casa depende de nossas atitudes com Deus. Não perca o seu chamado. Atente para a ordem e direção do Senhor, que o Senhor é capaz de te guiar, de te fortalecer. Jesus tem prioridade de todas as coisas. É um chamado para libertar a humanidade da escravidão do pecado. E o que falar das dores que vêm na salvação? Que dores são essas? Como dores de parto. Aquelas mães choraram, mas a Bíblia faz uma referência a Raquel, porque quando nós lemos, é dizer que aquilo era para benefício dos descendentes. Se Jesus morre, nós não teríamos salvação. Aquelas crianças simbolizam as primeiras perdas. Foi inevitável, nesse conflito que há entre nós, seguirmos a Cristo, aceitarmos o Senhor na nossa vida com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Aquelas crianças foram as primeiras perdas dessa guerra que tem pelas nossas vidas, em nós simplesmente nos rendermos e abrirmos os nossos tesouros, e entregarmos a nossa vida. Hoje é noite de salvação. Famílias aqui choraram essa grande batalha. As dores de parto não são fáceis, tanto que muitas mães têm medo e já querem marcar uma cesárea. São dores fortes, mas há um desejo muito grande pelo filho. É assim a nossa salvação, às vezes em meio a dores. Cristo veio em meio a essas dores. Mas o desejo da mãe em ver seu filho supera toda a dor que ela sentiu quando vê a criança em suas mãos. Assim é a salvação do ser humano. Todas as dores, todo choro será convertido em alegria. Nós viveremos eternamente com o Senhor. Não há prazer no Senhor, na dor, mas era necessário. E ele enfrentou. Ele não se deixou ser assassinado antes de completar a obra, em que ele disse: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Não seja como a semente na beira do caminho, que o maligno toma a salvação
que não compreende, nem tem o solo rochoso, porque recebe com alegria tudo que foi feito aqui pelas crianças, foi movido por Deus, por Cristo, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e tem pouca duração. Chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra e se escandaliza. Se chegou a angústia na sua casa, é tempo de salvação. Não há ninguém que a palavra do Senhor alcance, que não tenha a oportunidade, coisas e promessas que você imaginava que não iria mais acontecer. Se você estender a mão ao Senhor, Ele estende para te fortalecer e te fazer caminhar. Espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados dessa vida, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas existe uma terra boa, que ela é cultivada pelo próprio Senhor. Qual é a parte que depende de você? É só dizer: Senhor, eu me rendo. Eu entrego, Senhor, os meus caminhos a Ti. Me ajuda, Senhor. Se você está caminhando com dificuldade, mantenha-se firme, porque a alegria de quando nasce uma criança supera toda a dor que você possa ter sentido. Se você nunca caminhou, é tempo de caminhar, é tempo de salvação, é tempo de nós nos alegrarmos, mesmo no meio da escuridão, no meio da desilusão, porque o Senhor nos dá essa alegria e nos sustenta nos momentos mais difíceis que nós passamos. Que essa semente do Natal venha crescer no seu coração. Jesus não parou naquela manjedoura. O que impede você de dar tudo para Jesus? Jesus cresceu, morreu, ressuscitou e pode viver em você para toda a eternidade. Não deixe a semente do Evangelho morrer no seu coração. Diga: Senhor, eu estou aqui para Ti, Senhor. Eu sou Teu. Me ajuda, Deus, dos meus medos. E por quê? As mães choraram, mas Jesus falou para João Batista, preso, que estava prestes a perder a cabeça. Mateus 11, versículo 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Que nós possamos nesse momento orar, nós possamos ter esse momento de reflexão. Não perca essa semente que o Senhor plantou no seu coração. Não deixe que ela venha morrer sem crescer e frutificar. Que seja uma boa terra. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa noite. Nós entregamos, ó Deus, toda a palavra que aqui foi ministrada diante de Ti, Senhor. Cada vida que aqui está representada, Senhor, que sejam fortalecidos pelo Teu Espírito, Senhor. Que venham, ó Deus, ter esse sentido do Natal, esse Cristo que cresceu, morreu e ressuscitou e está vivo para todos nós. Digno é o Cordeiro que a morte venceu.
Digno é o Cordeiro de Deus, o Senhor é digno. Digno é o Cordeiro que a morte, mais uma vez. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Quero ouvir vocês. Digno é o Cordeiro que a morte, mais uma vez. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Vamos lá do início. Glória seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é digno do seu louvor. O Senhor é digno de toda honra. O Senhor é digno de toda glória. A Deus seja sempre. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor, o que é? É poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Em alto e bom som, maravilhosa graça, teu amor que não falha, não falha não, tomou o meu lugar, levou a minha luz. Escuta isso. O sangue me salvou, o sangue de Jesus te fez vencedor. Dívida pagou. Jesus eu canto, por quê? Porque hoje livre sou. Glória seja o nome daquele que venceu a morte, a esse Senhor Jesus. Traz paz, vamos lá? Aos caos dos homens é escudo, aos indefesos o Rei da glória, o poderoso Deus. Justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar. Aquela parte, digno é o Cordeiro de Deus. Bem bonito, eu quero ver todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Ele venceu ou não venceu? Então vamos todo mundo em alto e bom som. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte vence. Mais uma vez. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno. Digno é o Cordeiro. Oh, maravilhosa graça, teu amor que não vai. O amor de Jesus é maravilhoso. Tomou o meu e o seu lugar. Levou a minha cruz. Obrigado, Jesus. Grita isso. Teu sangue me salvou. Teu sangue me salvou. Dívida pagou. Por que cantamos?
cantamos. Jesus eu canto, Porque hoje livre sou. Você é livre? Então aplauda o Senhor Jesus. Digno do seu louvor, digno de honra, digno de majestade, digno de honra, glória para todos sempre. Esse Deus é bom. Glória seja o nome do Senhor. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Senhor Jesus, pela recordação. Obrigado pela sua palavra que foi revelada a nós. Leva-nos debaixo da tua paz, Senhor. Que a sua graça, como acabamos de cantar agora, possa nos levar. E que esta graça possa permanecer conosco, Senhor. Nos fazendo apenas, não apenas lembrar dos momentos atuais de hoje, mas que possamos entender de fato o verdadeiro sentido do Natal, que é a presença de Jesus nascendo dentro de mim e dentro de você. Que o Senhor te conduza, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor resplandeça sobre ti a graça dele, sobre a sua família. Traga tudo o que você tem pedido em oração. Que a fé de Deus, o amor e a graça do Senhor permaneça sempre com você, aonde você for. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu poderia estar em qualquer outro